Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo, eu e a minha amiga Giovana, vamos trazer aqui alguns clubes não muito conhecidos que estarão nesta Libertadores. Manda um oi aí pro pessoal, Oi, Giovana. pessoal! Essa semana teve o sorteio dos grupos da Libertadores. E tem alguns times aí que a gente nunca tinha ouvido falar, então vamos trazer algumas informações sobre eles. Não vamos falar sobre todos os times, porque a maioria já é figurinha marcada na Liberta, e a galera já conhece bem, mas podemos fazer outros vídeos falando de cada um desses que estarão na Libertadores 2023. Bom, realmente tem muito time de tradição aí que dispensa apresentações. Então, bora começar? E o primeiro time que iremos falar é o Ñublense, e o Ñublense caiu no grupo A, junto com o Flamengo, Racing e o Alcas. Atualmente, o Ñublense está na 13ª posição do campeonato chileno com 8 pontos. Nos últimos 5 jogos, ele perdeu 3 partidas e empatou 2. O Ñublense não está muito bem nesse início de campeonato não. O Ñublense é um clube de futebol chileno com sede na cidade de Chilã. Foi fundado em 1916 e atualmente joga na primeira divisão do campeonato chileno. Durante seus primeiros anos, o Ñublense jogou em ligas regionais e não teve muito sucesso em competições nacionais. No entanto, em 1976, o clube ganhou o campeonato da segunda divisão chilena e subiu para a primeira divisão. Nos anos seguintes, o Ñublense teve altos e baixos, alternando entre a primeira e a segunda divisão. Em 1983, o clube foi rebaixado para a terceira divisão, mas rapidamente retornou à segunda, e em 1988, voltou à primeira divisão. Na década de 1990, o Ñublense teve seu período mais bem-sucedido, alcançando regularmente os playoffs do campeonato chileno, e terminando em terceiro lugar em 1994. No entanto, o clube sofreu outro rebaixamento em 1999 e passou a maior parte dos anos 2000 na segunda divisão. Em 2011, o Ñublense ganhou o campeonato da segunda divisão chilena e subiu novamente para a primeira divisão. Desde então, o clube tem se mantido na primeira divisão e tem tido desempenhos consistentes, geralmente terminando na metade superior da tabela. O Ñublense é conhecido por sua torcida fiel e apaixonada, que é conhecida como La Banda Sangre. As cores do clube são vermelho e branco, e seu estádio, o Estádio Municipal Nelson Oyarzuna Arenas, tem capacidade para cerca de 12 mil espectadores. É, o Ñublense caiu no grupo do Flamengo e Racing, que são times muito tradicionais. Vai ficar complicado para ele se classificar. Bom, agora vou falar do Clube Atlético Patronato, que caiu no grupo H, junto com Olímpia, Atlético Nacional da Colômbia e o Melgar do Peru. O Clube Atlético Patronato de La Juventud Católica é um clube de futebol argentino com sede na cidade de Paraná, na província de Entre Rios. Foi fundado em 1º de fevereiro de 1914 e atualmente disputa a primeira divisão do Campeonato Argentino. O patronato foi fundado pelo padre Bartolomé Grelha, em 1º de fevereiro de 1914 como uma maneira de atrair pessoas para a catequese. O primeiro campo do clube ficava próximo à Capela de Santa Teresita, na rua 3 de fevereiro. Entre 1921 e 1969, o patronato disputou apenas torneios provinciais, como a Liga Paranaense. O clube fez sua estreia em competições oficiais na década de 70, quando ingressou no torneio regional da AFA. Seus títulos mais relevantes foram conquistados na década de 2000, quando venceu o Torneio Argentino B, de 2007 a 2008, e o Torneio Argentino A, de 2009 a 2010. Tais competições correspondem à quarta e terceira divisão do futebol argentino respectivamente, como módulos da primeira C e da primeira B metropolitana. Em 2015, o patronato conquistou o acesso à elite do campeonato argentino pela primeira vez em sua história, após vencer o Santa Marina, de Tondil, na repescagem de promoção da primeira B nacional. O clube rorrinegro permanece na primeira divisão até os dias atuais. A primeira cor adotada pelo patronato foi o azul escuro, em 1920. As primeiras camisas com as cores vermelho e preto passaram a ser utilizadas em homenagem ao padre Bartolomé Grella, que era italiano de nascimento, e torcia para o Milan. Esse é o Clube Atlético Patronato, de La Juventud Católica. Fala aí, Giovana, qual o próximo time que temos? Olha, vou apresentar para vocês o Corporação Social Deportiva e Cultural de Pereira, mais conhecido como Deportivo Pereira, é um clube de futebol colombiano com sede na cidade de Pereira, no departamento de Risaralda.
Foi fundado em 12 de janeiro de 1944, por um grupo de jovens liderados por Alfonso Lopes Pomarejo, que buscavam uma opção de lazer e entretenimento na cidade. Nos primeiros anos de existência, o clube participou de campeonatos regionais, e foi somente em 1955 que se filiou à Liga de Futebol de Risaralda. A partir daí, o Deportivo Pereira começou a participar de campeonatos nacionais, como o Campeonato Colombiano de Futebol e a Copa da Colômbia. Ao longo de sua história, o clube passou por altos e baixos, alternando períodos de sucesso com momentos de dificuldades financeiras e esportivas. Um dos momentos mais marcantes da história do clube aconteceu em 1998, quando conquistou o Campeonato Colombiano de Futebol da Segunda Divisão, após derrotar o Deportivo Pasto na final. Em 2000, o Deportivo Pereira voltou a disputar a primeira divisão do Campeonato Colombiano de Futebol, mas acabou sendo rebaixado novamente para a segunda divisão. O clube passou por uma nova fase de dificuldades financeiras e só conseguiu retornar à primeira divisão em 2020, após vencer o torneio de abertura da segunda divisão. O Deportivo Pereira manda seus jogos no estádio Hernán Ramírez Vilegas, com capacidade para 30.303 espectadores. Além do futebol, o clube também possui equipes em outras modalidades esportivas, como o basquete, o vôlei e o futsal. Você não falou em qual grupo o Deportivo Pereira caiu. Realmente não falei mesmo. O Deportivo está no grupo F, com Boca Júnior, Colo-Colo do Chile e o Monagas. Você falou de um time colombiano, e eu vou falar de um time venezuelano. O Monagas Esporte Clube foi fundado em 23 de setembro de 1987, por Joaquim Farinhas da Silva, Ramon Ramírez, Henrique Polo, Rubem Leon, Francisco Paco Espinosa e Luiz Henrique Rodrigues. Sua primeira partida oficial foi contra o Unión Deportivo Puerto La Cruz em 22 de maio de 1988. No entanto, o clube havia disputado amistosos contra os times Atlético Cumaná, Cachorros del Tigrito e Mariscales de Sucre. A equipe participou da segunda divisão venezuelana até 1990, quando o clube foi promovido à primeira divisão. Desde então, o Monagas Esporte Clube tem tentado se manter nesta divisão. Na temporada de 2006 a 2007, o Monagas teve sua pior participação na primeira divisão da Venezuela, terminando na zona de rebaixamento no final da temporada. Entretanto, o clube se safou do rebaixamento quando a primeira divisão venezuelana decidiu expandir de 10 para 18 times, permitindo assim que os dois times nas posições de rebaixamento permanecessem na liga. O seu melhor ano foi em 2017, terminando em sexto lugar do torneio Apertura, que é o primeiro turno do campeonato venezuelano. Nas quartas de final, eles derrotaram o Zamora por 6-2 no total, e foram para as semifinais, onde derrotaram o Carabobo, com gols fora de casa, após um empate de 1-1 no total. Na final, o Monagas enfrentou o Caracas. A primeira partida foi disputada em Maturim em 25 de junho, com uma vitória por 1-0 para o time da casa. Na segunda partida em Caracas em 2 de julho, o Monagas perdeu por 2-1, mas venceu por gols fora de casa 2-2 no total, garantindo o primeiro título do Monagas, em torneios curtos, se classificando pela primeira vez para a Copa Libertadores. Mais tarde, enfrentou o Deportivo Lara, campeão do torneio Clausura, que é o segundo turno do campeonato venezuelano. O Monagas perdeu a primeira partida em Maturim em 13 de dezembro, por 1-0, mas venceu a segunda partida em Cabudare em 17 de dezembro, por 2-0, tornando-se o campeão venezuelano pela primeira vez, vencendo a final da série por 2-1 no total. O Estádio Monumental de Maturim é um estádio de futebol localizado na cidade de Maturim, estado de Monagas. É o maior estádio da Venezuela com capacidade para 51.796 espectadores. Foi construído para sediar a Copa América de 2007. O Monumental foi inaugurado em 24 de junho de 2007, onde foi o jogo de estreia entre o Monagas e o Zamora, vencendo por 2-0 com gols de Éder Farias. O Monagas jogou do ano 1987 a 2007, no estádio Alexander Botini, em Maturim. O Monagas está no grupo F, do Boca Juniors, Colo-Colo e Deportivo Pereira da Colômbia. Este é o Monagas Esporte Clube da Venezuela. Agora trago o Alcas. Esta é a primeira participação do Alcas na Libertadores. O Alcas foi fundado no dia 5 de fevereiro de 1945.
pertencia à multinacional Shell, da qual originaram-se suas cores vermelha e amarela. Logo após sua fundação, na década de 40 e 50, o clube era um dos mais vitoriosos e conhecidos de Quito, ganhando um pentacampeonato do Campeonato Amador de Pechincha nos anos de 1945 a 1949. A partir dos anos 70 começou a sua decadência esportiva, com seguidas más administrações e tensões políticas internas. Desde então alterna entre a terceira, segunda e primeira divisão equatoriana. Em novembro de 2022, conquistou seu primeiro título da primeira divisão, depois de derrotar o Barcelona na final por 1-0 no placar agregado. O maior rival do Aucas é a Liga Deportiva Universitária, também da capital equatoriana. Os dois clubes realizam o clássico mais antigo da cidade. Seus títulos são Campeonato Equatoriano da Série A, 2022, Série B, por 3 vezes, 1974, 1991 e 2014, e campeão da Série B, por 2 vezes, 1986 e 2012. O Aucas está no Grupo A, de Flamengo, Racing e Unionense. Vou aproveitar embalo e já falar do próximo time, que é o Liverpool do Uruguai, que foi fundado em 15 de fevereiro de 1915 na cidade de Montevidéu. No ano de seu centenário, tornou-se campeão da segunda divisão, conquistando o direito de disputar a elite do futebol uruguaio. O aspecto mais curioso da história do clube está justamente na escolha do nome, quando um dos fundadores pegou um globo terrestre e colocou um dedo em cima de uma cidade. A cidade em questão era Liverpool, na Inglaterra. No âmbito internacional, o clube disputou a Copa Sul-Americana de 2009, sendo eliminado na primeira fase pelo Cienciano, do Peru, e a Copa Sul-Americana de 2012, sendo eliminado nas oitavas de final pelo Independiente, da Argentina, com o mesmo placar 2-1, tanto no jogo de ida quanto no jogo da volta. Em 2011, o clube disputou a primeira fase da Libertadores contra o Grêmio e acabou eliminado pelo tricolor gaúcho, com um empate em 2-2 em Montevidéu, e uma vitória gremista em Porto Alegre por 3-1. Na Copa Sul-Americana de 2017, o Liverpool foi eliminado na primeira fase da competição pelo Fluminense. Em 2019, o clube uruguaio participou novamente da Copa Sul-Americana. Na primeira fase, eliminou o Bahia depois de vencer o primeiro jogo por 1-0 no Brasil, e empatar em 0-0 o jogo da volta no Uruguai. No entanto, acabou sendo eliminado na segunda fase pelo Caracas, da Venezuela, com o placar agregado de 2-1. O Liverpool está no grupo E, junto com o Independiente Del Valle, Corinthians e Argentinos Júniors. O último time que vou apresentar para vocês é o Metropolitano. Fundado em 3 de agosto de 2012 com o nome de Deportivo Metropolitano, o clube ocupou o lugar do Lara FC, na segunda divisão para a temporada 2012-2013, já que este último tinha graves problemas financeiros. Após a dissolução de Lara, o União Lara SC foi refundado e passou a jogar na terceira divisão. O Metropolitano jogou a primeira divisão, após terminar na segunda posição na temporada 2013 e 14. Sofreu rebaixamento em 2015, mas o clube voltou imediatamente à primeira após vencer a segunda divisão em 2016. Depois de evitar por pouco o rebaixamento em 2017, o Metropolitano terminou na penúltima posição geral em 2018, mas se beneficiou da expansão do campeonato para se manter na primeira divisão. Após a chegada de José Maria Mor como treinador, o clube se classificou para a Copa Sul-Americana em 2020 e 2021, e no ano passado se sagrou campeão da primeira divisão venezuelana. Por ser um clube novo, ele não tem muito o que contar. Estes são os times que eu acho que a galera não conhece e que estarão nessa Libertadores. Será que algum deles vai dar trabalho em seus grupos? Eu acho difícil. Eu também acho que eles vão ser meros coadjuvantes em seus grupos. Então, galera, esse foi o vídeo, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Curta e se inscreva no canal.